RFI Convida. Adriana Moisés. A RFI tem o prazer de receber hoje o jornalista brasileiro Alan Ryding, ex-correspondente do jornal New York Times no Brasil, para falar do assunto político da atualidade de hoje, que são as eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Alan, muito obrigada por atender a esse convite da RFI. O resultado das eleições demonstrou que os democratas retomaram o controle da Câmara de Representantes, mas os republicanos mantiveram a sua maioria no Senado, inclusive com vantagem, aumentando o número de senadores eleitos. Como você avalia inicialmente esse quadro, uma vez que a vantagem democrata na Câmara também não foi assim tão importante quanto se imaginava? Bom, todo mundo pode gritar vitória. Eu vi que o presidente Trump imediatamente disse que foi um grande dia para ele. Bom, para ele sempre é um grande dia. Então, ele pode aceitar isso, que não foi uma derrota no Senado. O Senado é um caso interessante. Só foram 35 dos senadores que foram sujeitos a eleito. E a maioria deles já sabia o resultado. Então, não tinha muita dúvida. Duas mulheres perderam, que é interessante, quando você fala de uma onda de mulheres na Câmara de Deputados, que foi interessante, minorias e mulheres, uma presença mais forte. Mas não está nada muito mais claro. E o triste é que acabou uma campanha e começa outra campanha. A campanha para 2020, as presidenciais e também de novo a Câmara de Deputados e outros tantos senadores já começou. Então, o que vão fazer os democratas? Eles têm a possibilidade, têm uma maioria pequena, mas suficiente para atuar, se ficam unidos. Mas não estão nada unidos. Eles têm um grupo dos velhos, moderados, de uma certa forma, muito Washington, aquele sentido de muito politiqueria. Depois tem novos, jovens, mais radicais, mais no espírito do senador Sanders e até da senadora Warren. Então, vão querer ser mais agressivos. Não só na questão de atacar o Trump, quer dizer, na questão da participação ou não da Rússia na campanha, todas as questões fiscais dele, os impostos que ele nunca pagou, os conflitos de interesse entre seus interesses econômicos e business com ser presidente da República. Todas essas coisas são sujeitos a ser atacados. Mas, do outro lado, a esquerda vai querer um programa progressista. E isso poderia assustar muito dos moderados e também, de uma certa forma, ajudar o Trump. O Trump vai procurar dizer, tudo que ele não consegue fazer vai ser a culpa dos democratas, é óbvio, sempre já era, sempre eles, numa minoria, já eram culpados de tudo, até da caravana de centro-americanos disseram que foram eles pagando isso, mas não, o presidente Trump disse exatamente o que passa pela cabeça dele. Mas, nesse caso, eu temo, de uma certa forma, porque eu não gostaria que ele fosse reeleito, eu temo que, tendo uma Câmara de Deputados democrata, ele vai realmente poder culpar tudo que ele não consegue fazer, vai ser culpa dos outros. A falta de o Partido Democrata ter hoje justamente uma liderança, ter definido a liderança que vai poder enfrentar o Trump em 2020 é um handicap, enfraquece o partido. E a futura speaker, provável, a Nancy Pelosi, que em princípio vai ser a presidente da Câmara dos Representantes agora, ela não é muito popular dentro dos democratas também. Então, ela é considerada uma moderada, uma pessoa que mora em Washington 2000 anos, só vive naquele mundo bem de Washington. Ela tem 78 anos já. Não vamos falar de idade na minha presença, faz favor. Mas, de todo jeito. Então, ela vai ter muita oposição, porque ela vai querer chegar, ela tem seu agenda, então ela vai querer fazer isso e outros dentro do partido. Mas, bom, vamos dizer que ela é reeleita como speaker. Ela tem muitos inimigos, ela é um branco muito fácil para Trump, para atacar.
porque ela não é muito simpática, é uma boa operadora política dentro dos quartos fechados, salões fechados, mas não é muito popular. Então, isso também é uma vantagem. Ele vai culpar... O nome da Nancy Pelosi vai sair da boca de Trump milhões de vezes. Na sua avaliação, quais seriam as pautas em que os democratas poderiam ser mais ofensivos nessa oposição? Digamos assim, começar, por exemplo, com a questão de investigações sobre as suspeitas de corrupção do Trump, as ligações dele com a Rússia. A gente pode imaginar, assim, 2 tempos dessa legislatura, um começo bastante agressivo, feroz, porque vão ter que modular isso no tempo até 2020 também. Exatamente, mas eles... De um lado, a ideia, tem muita gente que está muito zangado com o Trump e querem castigar ele de uma forma. Eu acho que uma acusação, um impeachment, não é viável, sobretudo que nunca vai ser destituído pelo Senado. Mas, de todo jeito, tem um lado que vão mostrar para o público americano oposição, luta, Mas eu me pergunto, isso vai ajudar eles a voltar para o poder? Eles têm que apresentar uma coisa mais positiva. Bom, o positivo cai também dentro do lado mais esquerdo do Partido Democrata. Então, se eles, em termos de, obviamente, questão de saúde, questão de todas as questões de impostos. Impostos, mas também de ajuda. Educação, a questão da educação. Todo um programa, que é um programa que vai tocar outra parte, quer dizer, dos pobres brancos até, não só depender das minorias. E isso eu acho que se eles não têm um programa positivo, muito do eleitorado vai dizer, mas é a mesma coisa que antes. Um partido está lá, briga com o outro entra, briga com o outro e não avança. Então, o sentido antipartido político, antissistema político que existe em muitos países, conhecemos até no Brasil, mas na Europa também, é um sentido... O eleitorado estão cansados de ouvir a mesma coisa. Então, se vem uma mensagem positiva dos democratas, tem mais possibilidade de ser ouvidos, na minha opinião. E você diz que pode vir da ala mais à esquerda, que acaba de ser eleita, nós temos aí representantes de minorias. Bom, isso vai ser todo um debate dentro do partido, mas finalmente, dentro de um ano, nós vamos ter que saber quem são os possíveis candidatos contra Trump em 2020 do partido. E não está muito claro, porque você tem agora você tem o Joe Biden, o ex-vice-presidente, que tem a idade de 78 anos, coisa assim. Ele é popular, um homem com um bom toque popular, ele fala com o povão, não é elitista como era Obama. Mas, então, ele é moderado. Mas também, 78 anos não é jovenzinho. Você tem Bernie Sanders, que é também velho, mas com muita força, esquerda. Você tem Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, também esquerda. Então, se tem candidatos de esquerda, vão perder. Fica uma divisão ainda mais profunda, a sociedade mais polarizada. Onde é que vão aparecer as novas figuras do Partido Democrata? E aí, eu disse que, tradicionalmente, aparecem dos governadores, não do Senado. Os senadores são muito mais visíveis, mas é o caso até do Bush filho, Clinton. Geralmente são poucos os senadores que chegam a ser presidente, não? Kennedy foi um, Obama foi outro. Então, temos que procurar entre os novos e jovens governadores, porque os governadores têm que governar, não é só ficar dando discursos, tem que governar, tem que negociar, tem que fazer funcionar as coisas. Então, muitas vezes sai de lá e eu não tenho o nome de uma pessoa que eu vou dizer, porque senão você poderia dizer em 2 anos, já antecipamos 2 anos atrás quem seria o próximo, não posso. Mas eu olho por aí nos governadores e os democratas ganharam 6 novas governaturas ontem. Então, foi importante isso. Sim, inclusive algumas surpresas. Eleita, acho que uma governadora no Kansas, que é um estado tradicionalmente republicano, e conseguiu se eleger uma democrata. Falamos há pouco, insinuamos alguma coisa sobre o Brasil, no que o resultado dessas eleições pode ter impacto para os projetos do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, em relação à política com os Estados Unidos. A gente viu que ele já sinalizou querer seguir aí nos passos do Trump. Alguma coisa muda? Algum impacto desse novo Congresso, desse novo jogo de forças? Olha, visto de longe, Bolsonaro também é um homem de instinto oportunista.
e ele vê oportunidades em certo momento e depois muda de ideia. Então, o Trump é assim. Trump vê uma oportunidade para sua vantagem pessoal, não é ideológico. Eu até me pergunto se o Bolsonaro, é muito fácil dizer extrema esquerda, extrema direita, esse tipo de coisa, mas eu não acho que ele é um homem ideológico, acho que não tem a formação, não é para falar mal dele dizendo que não tem a educação, a formação, mas não tem a mentalidade ideológica. Então, também o Trump não tem. Isso faz que dá mais, de uma certa forma, mais flexibilidade em tomar posições. Quer dizer, tomar uma posição e depois mudar a posição. Então, já estamos vendo, nos poucos dias desde a eleição do Jair Bolsonaro, que ele toma posições e depois começa a repensar, e depois vem uma pressão de fora. Então, isso não está muito claro qual. E tendo o modelo do Trump, claro, tem o modelo da campanha do Trump, foi um grande modelo para Bolsonaro. Quer dizer, o Trump não gastou muito dinheiro, ele fez, como o Bolsonaro, toda a cobertura veio de graça. Porque se você comenta e faça muito escândalo, de uma certa forma ou outra, provoca, você tem cobertura de imprensa. Somos assim os jornalistas, não tem desculpa. Nós, quando a gente diz vocês são responsáveis, a verdade é que nós somos responsáveis, porque nós pensamos que é muito mais interessante ter um cara gritando qualquer coisa, seja Trump ou Bolsonaro, que uma pessoa interessante, que fala demais, fala como universitário. Não dá ibope. Vamos ver então o que vai acontecer aí nesses próximos 2 anos e também o início do novo governo brasileiro. Muito Exatamente. obrigada, Alan Ryding, ex-correspondente do New York Times no Brasil, falando hoje fazendo uma análise do resultado das eleições americanas para a Rádio França Internacional. Obrigada. Prazer.